Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Danilo Strauss. Para quem não sabe, eu fui aprovado no concurso de INSS 2022 e estou aqui para falar da minha experiência, um pouco como foram esses primeiros dias de trabalho lá no INSS, né? Então, vamos lá para esse vídeo. Primeiramente, cara, eu já tenho feito alguns vídeos falando sobre essa minha trajetória do concurso do INSS, como eu fui aprovado, como foi o curso de formação. Então, eu vou deixar no card aqui todos esses vídeos que eu tenho feito. E o último foi da minha nomeação e da posse. E esse aqui, bora continuar, né? Bora continuar a trajetória, falar dos primeiros dias de trabalho. Se você quiser continuar vendo como foi essa trajetória, como está sendo essa trajetória, né? Que eu estou gravando meio que na vida real ali, acontecendo. Se inscreve aí no canal, já deixa o like nesse vídeo, já compartilha com aquele teu amigo concurseiro e bora lá. Então, primeiramente, para entender esses primeiros dias de trabalho, é importante entender onde a gente foi trabalhar. O INSS nesse concurso ele foi um pouco diferente, porque todos os aprovados nesse concurso eles foram lotados nas centrais de análise de benefício. Geralmente, nos concursos anteriores, os aprovados iam para os interiores, iam para as agências e tudo mais. Só que nesse, diferente dos outros, a gente foi para as centrais de análise. O que são essas centrais de análise? É um setor do INSS em que os servidores são lotados para analisar os benefícios que as pessoas entram na internet, né? Aquele benefício que o cara vai lá no meu INSS, pede, aí ele vai lá para o sistema, a gente puxa do sistema e analisa no nosso computador. E nesse setor, o servidor ele pode trabalhar tanto presencialmente quanto em home office. Nós, como somos novos servidores, né, a gente não faria muito sentido a gente trabalhar em home office, porque a gente ainda não sabe muita coisa. Então a gente está trabalhando presencialmente. Eu não sei até quando, não sei por quanto tempo, mas a gente não pode ir para o home office por enquanto. Vamos lá. Entendendo que a gente foi lotado nas centrais de análise, nós fomos para as sedes das gerências executivas, que cada um se inscreveu, né? Eu, por exemplo, me inscrevi para a gerência executiva de Belém. Então, todos os aprovados nessa gerência executiva foram lotados nas sedes. Então, a gente foi tudo para o mesmo lugar. E, por coincidência, é o mesmo lugar que a gente fez o curso de formação, né? Então, a gente está na mesma sala que a gente fez o curso de formação. O que é uma coisa bacana, foi uma coisa legal, que a gente já se conheceu no curso de formação e agora a gente está trabalhando junto. Então, está sendo uma experiência legal. Para entender melhor como foi essa ambientação, ela foi separada em basicamente duas fases, né? A primeira fase foi uma fase instrutória, que seria uma fase em que nós aprovados, né, nós fomos instruídos por servidores mais antigos, né, que foram designados ali para nos mostrar como eles analisavam o benefício, como mexer no sistema, e eles mostravam ali no projetor, e era como se fosse uma aula. Como a gente ainda não tinha acesso aos sistemas, nessa primeira fase, a gente só ficava assistindo o que os instrutores mostravam. Às vezes eles colocavam a gente para mexer ali no sistema, mas a gente não sabia muito bem o que estava fazendo. A gente mexia com a matrícula deles, né? Então, eles pegavam a matrícula deles, algum processo que eles tinham, e iam mostrando passo a passo daquele processo, como eles faziam e tudo mais. E nessa mesma primeira fase, durante parte do nosso tempo era isso, né, os instrutores. Na outra parte do tempo, a gente tinha que fazer umas aulas nos cursos online de ambientação e tudo mais. Confesso que essa primeira fase foi meio chatinha ali, meio complicada, porque a gente ainda não tinha acesso aos sistemas, a gente queria mexer e tudo, mas não tinha muita coisa. E às vezes tinha instrutor, às vezes não, enfim, às vezes a gente ficava lá o dia todo só fazendo o curso, enfim. Então, aí, a partir de uma segunda fase, que foram instrutores ali que eram ficaram fixos ali na sala, começou uma fase como se fosse uma monitoria. A gente já tinha acesso aos sistemas, que a gente foi ganhando durante a primeira fase, e a gente já começou a pegar os processos na nossa própria matrícula para analisar. Então, a gente começou com a instrução dos instrutores, né? Com o auxílio dos instrutores. Então, a gente ia fazendo a análise e, conforme ia surgindo as dúvidas, a gente ia tirando com os instrutores que estavam ali para isso. Foi uma fase bem melhor do que a primeira. A gente começou a ter a nossa autonomia, né? Digamos assim. E tanto que nessa segunda fase,
o governo ele instituiu um sistema um programa de enfrentamento à fila, né, da Previdência Social, que ele instituiu bônus para o servidor, bônus de produtividade, né? Então, a gente, fora do nosso horário de trabalho, a gente podia puxar tarefas dessa fila de enfrentamento. Se a gente tinha que se inscrever na fila, a gente tinha que se inscrever no programa, e se a gente fosse aprovado, nessa inscrição, a gente entrava para poder fazer o bônus, né? Então, eu posso fazer um outro vídeo falando um pouco mais, mas basicamente a gente está fazendo processos fora do nosso horário. Então, a gente pode puxar, a gente pode ficar a gente ficava um tempo maior lá, né, fora do horário, puxava o processo e analisava. Hoje a gente já está fazendo de casa, a gente já tem uma VPN para poder fazer do nosso próprio computador, e é meio que um home office, né, só que a gente tem que cumprir o nosso horário presencial, e fora do horário a gente puxa os processos do bônus para fazer. E foi algo bacana, assim, que a gente tem aprendido bastante. Quando a gente vai fazer o processo em casa, que surge alguma dúvida, a gente manda mensagem para o instrutor, ou então guarda a dúvida para tirar lá presencialmente, né? E é assim, a gente está trabalhando, a gente está começando a entender melhor o trabalho. E foi algo bacana, assim, eu estou gostando mesmo do trabalho, sabe, do INSS. Essa análise de benefícios eu acho uma coisa bem bacana. E é isso, foi basicamente isso, os primeiros dias de trabalho no INSS, né? Eu ainda estou nesse processo de aprendizado, né? Aí é bacana, é legal, assim, que eu estou aprendendo muita coisa, cara, muita coisa mesmo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.